Vamos iniciar então com muito carinho aqui. Sou o professor Júlio César Sanches, quero que você me siga nas redes sociais, tem lá o Instagram, professor.julio.sanches, no canal do YouTube também, professor Júlio César Sanches, muitas aulas à sua disposição, no Facebook, ainda tem Facebook, claro que tem, Júlio Sanches também, então siga os professores, não só ao professor que vos fala, mas todos os professores, isso é importante para você estudar e acompanhar as aulas, tá? Estou sempre à disposição, você que precisa de mentorias, você que precisa de um auxílio, fique de olho nas revisões, fique de olho no site www.portaleso.com.br, várias pós-graduações, vários cursos, várias revisões ao vivo, de forma gratuita, né? Então tem muita coisa boa, muito material bom, muito modelo, muitos instrumentos e ferramentas para que você atinja seus objetivos, tá bom? Então sempre acesse uma vez por semana, duas, todo dia, o www.portaleso.com.br. Vamos juntos? Vamos navegar pelo conhecimento? É tão gostoso aprender, é tão gostoso estudar, é tão gostoso conhecer. Eu falo que não tem coisa melhor que estudar, né? Adoro estudar. Vamos iniciar então, vamos lá. Eu quero trazer para você aqui a origem, né, as fundamentais da aplicação das normas de processo civil. Quando eu falo de processo civil, matéria maravilhosa, matéria deliciosa, nós usamos na prática da advocacia civil, nós utilizamos para passar no concurso público. E falo mais, quem conhece processo civil se dá bem em tudo, tanto na advocacia como concurso público, porque é uma matéria de fato residual. Processo civil, eu ensino no meu livro que processo civil é o conjunto de regras e princípios de como utilizar o Poder Judiciário. É a receita do bolo, ou seja, a forma, o tempo, os procedimentos, os resultados, as impugnações, os recursos pertinentes, é a receita do bolo. Quem conhece processo civil, advoga melhor. Quem conhece processo civil, consegue passar em concurso público com muita facilidade. Atenção, pois processo civil é um dos ramos mais importantes do direito. É aplicado sim de forma residual em vários outros ramos, como também a aplicabilidade do direito material somente ocorre apenas com a utilização de instrumentos de processo civil. Então trago para você. Processo civil, de fato, é o manual como utilizar o fórum, a receita do bolo. O direito processual civil é um ramo de direito público composto, sim, por um conjunto de princípios e normas jurídicas que guiam os processos civis, a solução de conflitos de interesse e o uso da jurisdição do Estado também. Isso também vale dizer a respeito das leis e de formas definitivas e também coativas também que a lei impõe. Então, o processo civil é uma matéria importantíssima nesse cenário. Dessa forma, gente, eu quero classificar que o processo civil trata-se de uma matéria fundamental para que nós possamos entender as relações entre os participantes de um processo. Autor, réu, quando tem, né? Nem todo processo tem réu. Juízes, o Poder Judiciário através dos funcionários, o que faz o oficial de justiça, o que faz o escrivão, o que faz o escrevente do cartório. Então nós temos várias atribuições e o processo civil ele traz os conceitos dessas atribuições também, como o modo também pelo qual os atos processuais se sucedem no tempo. Em resumo, o processo civil cuida da relação processual, como aquelas relativas aos poderes do juiz, aos ônus e os direitos das partes também. E os procedimentos, né, como os que regulam também a sucessão de atos, uma audiência, como que funciona uma audiência, quais são as audiências. Procedimento, atualmente, nós temos três, né, gente? Nós temos o procedimento comum, é o mais utilizado, é residual. O procedimento especial, que é um procedimento importantíssimo, um procedimento de ações especiais, previsto no Código de Processo Civil ou em leis esparsas, e temos o procedimento de execução. Quando nós temos um título executivo judicial, um título executivo extrajudicial, nós podemos utilizar esse procedimento de execução, que em regra ele é muito sério, muito rápido, né? Então nós vamos falar sobre isso também. Audiências, nós temos pelo menos hoje no cenário brasileiro, nós temos 4 audiências importantes. A mais importante é a justificativa, em sede de liminares, quando você pede uma tutela antecipada, numa ação uma ação de reintegração de posse, o judiciário marca essa audiência de justificação para saber se a posse é velha, a posse é nova. É uma audiência de justificativa. Temos a audiência de instrução e julgamento, a mais conhecida, para apresentação das provas orais, testemunhas, depoimento pessoal das partes. Temos a audiência de conciliação e mediação, que só serve para acordo, normalmente não é um juiz, uma juíza que faz, normalmente é o conciliador. E temos a audiência de saneamento, que é uma audiência que pode ser marcada, agendada pelo juiz, pela juíza, para tirar algumas dúvidas antes de um julgado, né? Eu preparo, talvez tire algumas dúvidas para preparar o processo para julgar. Então, importante também. Vamos lá. Em um início de estudo,
eu vou dar uma noção geral de processo civil para você, porque eu quero que você arrebente, gabarite qualquer prova, saiba qualquer questão, te ajude muito na prática, né? Isso vai fazer a diferença na sua vida. Então, de início, eu quero dar um panorama geral, uma noção geral de processo civil, pois não dá para fugir, pois não se pode esquecer das origens dessa ciência, né? E eu trago para você que aqueles que estão familiarizados com os institutos, muitos deles altamente abstratos, acabam esquecendo muitas vezes de que o processo civil surgiu antes de tudo. Antes de tudo surgiu o processo civil, porque o Estado, em determinada época da evolução histórica, foi atribuído o poder-dever de solucionar os conflitos de interesse. E essa observação é necessária, porque aquele que quer lidar adequadamente com a ciência do processo civil, do processo, não pode jamais perder de vista essa finalidade, sob pena, de fato, de transformá-la em um amontoado mundo de abstrações, algo teórico, e não é. O processo civil é muito prático, é a realidade, é como usar o fórum. Eu uso tudo, né? Falou em processo, tem que conhecer processo civil, se eu não consigo processar alguém, não consigo me defender, então nós temos que tratar desse assunto. Vamos lá. Eu trago para você aqui vários assuntos importantes. Primeiro, o conceito de processo civil simplificado. Então anote aí. Processo civil é o ramo de direito que contém as regras e os princípios que tratam da jurisdição civil. Isto é, gente, da aplicação da lei aos casos concretos, e inclusive para a solução dos conflitos de interesse do Estado juiz. O conflito entre sujeitos é a condição necessária, mas não suficiente para que ensinem as novas regras de processo, as normas de processo, que são aplicáveis, sim, quando se recorre ao Poder Judiciário, quando eu procuro o Poder Judiciário. Hoje nós estamos na moda descentralizar, né, tentar resolver as coisas no cartório, através da escritura pública, uso capião, divórcio, separação, inventário. A intenção é gerar celeridade, rapidez, mas quando eu uso o Poder Judiciário, eu estou utilizando as normas de processo civil. Então, portanto, quando há conflitos, eu vou procurar o Poder Judiciário, e para procurar o Poder Judiciário eu preciso usar as normas de processo civil, é fato. Processo civil, então, ele vai tratar dos conflitos de interesse e a pretensão levada ao Estado juiz, ao Estado, ao Poder Judiciário. Isso, gente, é fundamental para que não se confunda a relação entre as pessoas nas suas vivências intersubjetivas, das quais podem resultar conflitos, eventuais conflitos, como o que estabelece com a instauração de um processo. E aí eu trago para você que há um sujeito que não figurava na relação anterior, né? O juiz, cuja função será de aplicar a lei ao caso concreto, na busca de pacificação social. Só se compreende o processo civil como ramo autônomo de direito, quando se faz a distinção entre as relações dos envolvidos em conflitos não levados a juiz, ao Poder Judiciário, e daqueles cujos conflitos são levados, né? Então, as primeiras linhas eu trago para você. Existe a relação do direito material, A com B, relação do direito material, e a relação do direito processual, A, B, autor, réu e juiz. Então, relação do direito processual. Quando eu falo do direito civil, direito público ou privado, é a primeira dúvida que surge, né? O direito é uma ciência só, tanto é que o direito é conhecido como uno, assim como o poder é uno, indivisível, mas a ciência do direito, influenciada pelas ideias aristotélicas, né? Nós temos aí, não se priva de dividir em grupos, para ficar mais fácil estudar, grupos, subgrupos e ramos. São feitas divisões para que a gente consiga estudar com mais facilidade. Dentro dessa divisão, o processo civil é um dos subgrupos, das subdivisões do direito processual, que é dividido em processual civil e processual penal, os quais nós poderíamos, né, acrescentar o processo trabalhista também. É muito importante falar que é clássica a subdivisão entre os ramos do direito público e do direito privado. Acho que seria a primeira subdivisão, né, direito público e direito privado. É a primeira divisão que acontece. Quando nós falamos dessa divisão, dessa dicotomia, direito público é o que corresponde às coisas do Estado, e direito privado, o que pertence à utilidade das pessoas. Eu acho que fica mais didático explicar assim, fica mais fácil também explicar dessa forma. Muito se tem criticado essa classificação, que implica, né, nas demais, porque considera cada ramo de um lado, né, um lado totalmente homogêneo, como se todas as normas que compõem tivessem idêntica natureza. Mas, de fato, as coisas não funcionam dessa maneira, e nos dias atuais, conforme a jurisprudência, a doutrina,
evoluíram muito, né, de forma a expor ainda mais a fragilidade da antiga distinção. Hoje, frequentes as hipóteses de publicização, né, das relações que sempre foram consideradas privadas, como vem acontecendo, por exemplo, no direito contratual e nas relações de consumo. Mas eu trago para você que, se considerarmos de fato a inserção de um ramo do direito em uma das categorias, pode ser feita sim, levando em conta de forma predominante a predominância de natureza pública ou privada das normas que compõem, ainda se poderiam encontrar alguma utilidade na classificação. E dentro dessas considerações, né, podemos concluir sim que o processo pertence à categoria do direito público, tal como o direito constitucional, direito administrativo, tributário, direito penal, em oposição ao direito civil e comercial, que tradicionalmente pertence ao direito privado. Então, podemos classificar que o direito processual, direito público. E pertence também ao direito público porque regula um tipo de relação jurídica na qual o Estado figura como um dos participantes, portanto, os princípios e normas que compõem, regem a atividade jurisdicional, bem como dos litigantes frente à jurisdição. Eu trago para você, novamente, a distinção entre relação formada no processo e aquela originária do conflito insubjetivo. A relação civil entre duas pessoas pode ser privada, mas quando posta em juízo, quando ingressamos com uma ação ou usamos o Poder Judiciário, forma uma nova de cunho processual que pertence ao direito público. Então acho que fica bem didático e bem fácil de entender. Quando eu divido, outra divisão importante é a divisão do direito material e direito processual. A lei, gente, ela atribui numerosos direitos aos membros da coletividade. As normas de direito material são aquelas que indicam quais são os direitos de cada um, né, como o direito civil. Por exemplo, aqui diz que determinadas pessoas têm direito a postular alimentos de outras, né, direito material, e que atribui um interesse primário ao seu titular. As normas de processo são meramente instrumentais, a receita do bolo, não é o direito em si, né? Então fica fácil de classificar. Eu até pressuponho que o titular de um direito material entenda que este não foi respeitado, possibilitando que recorra ao Poder Judiciário para que o faça valer de fato, né? O direito material, sim, podemos dizer que o direito material pode ser espontâneo, respeitado ou não, ou pode não ser, né? Se a vítima quiser fazer o valer de forma coercitiva, deve recorrer ao Poder Judiciário para que procure uma decisão judicial no que resultará a instauração de um processo. O direito, então nós temos o direito material, a classificação, os conceitos do direito propriamente dito, e o processual, que é a matéria, a ferramenta, o instrumento que eu vou usar. Ele não é um fim em si mesmo, e nem o que almeja, né, quem ingressou com a ação. Eu almejo o direito material, mas eu uso o direito processual como um meio, um instrumento para valer o direito. O meu direito foi desrespeitado. Então, o objetivo é que o direito processual são normas que regulamentam o instrumento de que vale o Estado, né, o juiz Estado, para valer os direitos não respeitados dos que a ele recorre, de fato, né? Então, eu tenho aqui. Agora sim, partindo para a instrumentalidade do processo, o processo é um instrumento da jurisdição. Acho que fica bem didático explicar dessa forma. O processo é o instrumento da jurisdição. Eu diria que é o meio de que se vale o juiz para aplicar a lei ao caso concreto. Não é um fim em si mesmo, já que ninguém deseja a instauração do processo por si só, mas, de fato, é um meio de conseguir determinado resultado, a prestação jurisdicional em si, que será tutelada ou tutelará determinado direito, solucionando o conflito. Pelo menos é o que a gente busca, né? A solução do conflito. Por isso nós temos aí a vontade de utilizar o processo para solucionar o conflito, o Estado que vai decidir. O processo, gente, ele goza de autonomia em relação ao direito material, de forma concreta, posta em juízo. De fato, só será efetivo se funcionar como instrumento adequado para a solução do conflito, senão não é efetivo. Os esforços dedicados à conquista da autonomia do processo civil levaram ao surgimento da ciência processual, que é considerada assim um ramo independente do direito, mas alguns institutos do direito processual são compreensíveis quando examinados à luz da relação que deve haver entre o processo e o direito material, tem que ter esse vínculo. É o caso, por exemplo, da ação
e das condições das ações, né? Que é impossível examinar a legitimidade ad causa dos litigantes sem referência ao direito material alegado. Então, é fato. Mas, o que eu quero trazer para você? Que decorre da instrumentalidade, que o processo não deve ser considerado apenas como algo técnico, mas como um mecanismo ético, político, social de pacificação dos conflitos. E aí eu trago para você que do direito processual civil deriva, entre outras, a instrumentalidade das formas, né? Ou seja, a desobediência a determinada forma prescrita na lei processual, que de regra não invalidará o ato que tenha atingido o resultado para o qual seja previsto. Outro exemplo também, a lei impõe determinadas formalidades, como a citação do réu, é uma formalidade. Ainda que desobedecidas, o ato será válido se o réu comparecer em juízo, conforme aparece lá no artigo 239, porque a finalidade da citação é dar ciência ao réu da existência do processo. E se ele compareceu é porque tomou ciência. Então, temos aí vários princípios. Dentro desses princípios, o princípio da instrumentalidade das normas foi expressamente consagrado no artigo 188 do Código Civil, que estabelece que os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando sim válidos os atos realizados de outro modo que preencham uma finalidade essencial. E aí eu trago para você que o processo civil e os demais ramos do direito têm uma conexão, né? Se eu vou usar direito do consumidor, se eu vou usar o fórum, o juizado, o JEC, para que eu use o direito do consumidor, o direito material, eu preciso usar o processo civil, né? Então, o poder e o direito são unos indivisíveis. Por isso, eu trago por razões técnicas e didáticas que a ciência processual os desdobre em numerosos ramos, né? São muitos ramos do direito, mas não há como considerá-los de forma isolada. O processo civil tem ligação com todos os demais ramos do direito, porque nós vamos usar essa ferramenta para usufruir desse direito material, tão importante também. Vamos lá, quando eu falo para você também do processo civil e direito constitucional, essa ligação, que também é cobrada em muitos concursos públicos, a maior parte dos princípios que regem o processo civil estão previstos na Constituição Federal. Se você parar para analisar, estão previstos na Constituição Federal. Alguns deles foram introduzidos nos primeiros artigos do Código de Processo Civil, e aí eu trago como princípios, princípios são matrizes, né? São diretrizes, são de fato caminhos que nós devemos seguir, e dentro dessas diretrizes que devem nortear a aplicação e a interpretação das normas, é importante sim esclarecer que é impossível estudar e compreender processo civil sem recorrer à Constituição Federal, porque o processo civil tem que ser interpretado conforme a Constituição Federal. Essa é a regra para qualquer concurso público. Qualquer norma que eu vou interpretar em processo civil, eu tenho que interpretar conforme a Constituição Federal. A consagração desses princípios pela Constituição indica, sim, uma tomada de posição. Processo não deve restringir de fato, restringir-se a uma um conjunto de várias regras técnicas sem construir um mecanismo político e ético, que é o que nós temos na Constituição Federal. Por isso, nós temos que... Por isso é falado o nome, né? Da processualismo constitucional. Por quê? Porque nós temos que seguir o que está na Constituição Federal, mesmo em processo civil. Tem outro nome também, que é direito processual constitucional, outro nome utilizado também. Então, são exemplos, né? São exemplos de normas constitucionais que têm relevância para o processo civil, para a garantia geral do acesso à justiça, conforme previsto no artigo 5º, vários princípios, entre esses princípios o princípio da autonomia também, né, que nos interessa muito. Então nós temos aí, e também do contraditório. Eu quero trazer para você que a Constituição Federal cuida da organização da justiça, da composição, das atribuições dos órgãos incumbidos de aplicar a jurisdição e das garantias dos juízes também. E aí, em relação às garantias dos juízes, nós temos a vitalicidade, inovabilidade e irredutibilidade também dos vencimentos também. Nós vamos voltar nesse assunto também. Mas eu trago para você também outro assunto pertinente à nossa matéria. Isso é fundamental, a gente acha na Constituição Federal e acha no Código de Processo Civil, são as normas que regulam a jurisdição constitucional, as que tratam do mandado de segurança, o habeas corpus, os recursos extraordinário, especial, da ação direta de inconstitucionalidade, entre outros também. Então também nos interessa. Dentro dessa divisão que nós fizemos aqui, as subdivisões do direito civil, do direito processual, então existe uma teoria geral do processo, que estuda os princípios e institutos fundamentais da ciência processual,
que são aplicáveis ao processo civil, ao processo penal, eu dei o exemplo ao trabalhista também, tem um tributário também, acho que vale a pena falar, e outros ramos, etc. Mas os institutos fundamentais de jurisdição, nós podemos dizer isso para concurso público, tá? Quais são os institutos fundamentais para o processo civil? De fato, a jurisdição, ação, defesa e processo. Se você falar, professor Júlio, separa para mim institutos fundamentais do processo civil. Jurisdição, 1. Jurisdição. Ação, 2. Defesa e processo. Em relação aos princípios estruturais do processo civil, eu traria que os mais importantes são o devido processo legal, os princípios estruturais, né? Devido processo legal, isonomia e o contraditório, que são os mesmos, né? A maior diferença entre os diversos subgrupos está na pretensão posta em juízo. Se você pegar na jurisdição penal como exemplo, a pretensão é a aplicação da sanção penal, a tipificação. Aquele a quem se acusa de ter perpetrado um crime ou contravenção penal. Na natureza dessa pretensão, as probabilidades da sanção penal exigem que o processo penal tenha certas particularidades, que diferenciam totalmente do processo civil, porque nós temos no processo civil um mecanismo, um instrumento para utilizar o fórum, mas não de tipificação, né? Nós temos aí outro regramento que seria a responsabilidade civil, entre outras também. Então é importante também tratar desse assunto, faz toda a diferença. Dentro do estudo de processo civil, desse breve histórico que eu fiz para você, fica mais fácil compreender por que nós temos que, obrigatoriamente, que seguir a Constituição Federal. Nós temos, obrigatoriamente, o processo civil tem que interpretar as normas, assim como as normas da Constituição Federal. Nós temos que seguir esse regramento, né? Então o processo civil é isso. Dentro desse estudo, eu já trago para você também alguns pontos importantes que vão fazer toda a diferença no nosso estudo. Então eu quero esquematizar para você o momento do processo civil e as fases processuais. Então, no momento histórico, o processo civil surge em confusão entre ação e direito. Nós temos o reconhecimento do processo civil como ferramenta, uma ferramenta para utilizar o direito material. No Brasil, surge, né, o processo civil no Brasil durante o período colonial. Vigoravam no Brasil as ordenações filipinas, que foram editadas em Portugal, o que se prolongou até mesmo após a proclamação da independência. E aí surge em 1850, foi editado, junto com o Código Comercial, o Regulamento 737, aplicável de início somente às relações comerciais, às discussões judiciais, a elas relacionadas, e posteriormente, no início da República, a aplicação do regulamento foi estendida às questões cíveis. Aí nós tivemos a Constituição Federal de 1891, ao atribuir a capacidade aos estados federativos de legislar sobre o processo e deu ensejo, inclusive, ao surgimento dos códigos judiciários estaduais que regulavam, na época, a justiça dos estados. Mas somente na Constituição Federal de 1934, que que passou, né, a competência a legislar sobre o processo, passou a ser exclusiva da União, que resultou na edição dos 3 códigos processuais, o Código de 1939, o Código de 1973 e o atual, né? No primeiro código já estavam bem assentadas as distinções entre o direito material e processual, mas no Código de 1973 foram evidentes as conquistas, sobretudo relacionadas à fase de saneamento, julgamento antecipado da lide, o cabimento de recursos e medidas cautelares. Então ficou mais próximo do que a gente conhece hoje. Desde os meados de 1990, o Código Processual Civil, de 1973, começou a passar por numerosas alterações. Optou-se por um sistema gradual de implantação ou implementação de pequenas reformas, né? Então foi reformando, em detrimento de uma nova codificação. E entre essas principais alterações, destacaram-se na época, generalizou a possibilidade de concessão de tutelas antecipadas, que até então não existia essa tutela antecipada, e o que alterou também a execução civil e que implementou também o processo. Então, foram o surgimento. Diante disso, nós temos o quê? De forma resumida, então, surge o processo civil com base nas ordenações filipinas, sim, acho que podemos dizer que sim, que vigoravam durante o período colonial e pelo primeiro e segundo império. Depois o regulamento 737, que entrou em vigor em 1850, mas se aplicava tão somente às causas comerciais. Apenas em 1890, gente, tivemos aí a sua aplicação estendida às causas cíveis.
Surge a Constituição de 1891, que atribuiu competência concorrente aos estados para legislar sobre processo civil, o que deu ensejo ao surgimento de códigos também, códigos judiciários estaduais, que eu tinha falado aqui, alguns estados da federação, sem prejuízo de existência de normas federais do estado. E aí vem a Constituição de 1934, que tornou de fato atribuir à União a competência para legislar sobre processo, não revogou os códigos judiciais, que permaneceram vigentes até que fosse editado o processo civil da vigência nacional. O Código de 1939, que vigorou 1º de janeiro de 1940 até 31 de dezembro de 1973, embora consagrado numerosas das conquistas feitas naquela época até então pela ciência de processo civil, pecava pela timidez e pela falta técnica. Era um código deixado a desejar nesse sentido. No entanto, constituiu um significativo avanço em relação ao período anterior, mas era um código que deixava a desejar. No Código de 1973, entrou em vigor, na verdade em janeiro de 1974, foi elaborado a partir do projeto, na época o ministro Alfredo, que de fato representou, foi feita aí a qualificação, a alteração, e com a Constituição de 1988, a nossa Constituição, atribuiu à União a competência de fato privativa para legislar sobre processo civil, concedentes aos estados competência supletiva sobre procedimentos em direito material. Então nós temos um modelo mais próximo que temos hoje. E aí sim, com o código agora atual, de 2015, em dezembro de 2014, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei, era o projeto 166 de 2010, projeto originário 8.046 de 2010, da Câmara dos Deputados, encaminhou então ao presidente da República, teve o vacatio legis, lembrando que a lei foi a 13.000, a nossa lei 13.105, 2015, e nós temos o que temos hoje, o Código atual com o seu devido regramento. O atual Código se destacou sim pela busca de criar um sistema, uma forma sistemática de organização, adotando sim a parte geral de um lado e a parte especial do outro, um código muito mais didático que nós temos hoje, de fato um código muito melhor. Nós dividimos esse código de forma didática em normas processuais, ele está dividido em seis livros, Esse código eu acho muito didático, 6 livros. O primeiro livro trata das normas fundamentais do processo civil, o segundo livro trata da função jurisdicional, o terceiro livro trata dos sujeitos do processo, então fala das partes, o terceiro livro. O quarto livro trata dos atos processuais e o quinto livro trata da tutela provisória e o sexto da formação, suspensão e extinção do processo. Então, são livros que contêm os princípios e as regras aplicáveis a todos os tipos de processo. A parte geral contém 3 livros, então nós temos a parte especial, a parte geral e a parte especial. A parte geral, ela contém só 3 livros. Nesse estudo da parte geral, o livro 1 dedica ao processo de conhecimento, tanto de procedimento comum como o procedimento especial. Ficou bem didático dessa forma, tanto também da parte de jurisdição contenciosa como jurisdição voluntária. E temos o processo, o livro que trata do cumprimento de sentença. Na verdade, esse mesmo livro trata do cumprimento de sentença de forma mais unificada, tivemos alguns avanços também. O livro 2 vai tratar dos meios de impugnação. Na verdade, o livro 2 do processo de execução, o livro 2. E aí sim, o livro 3 vai tratar dos meios de impugnação dos tribunais, recursos, as decisões judiciais. Então, ficou bem dividido dessa forma o livro. Então, agora sim, agora você tem uma base no surgimento. Eu quis trazer essa introdução para você entender essas alterações que ocorreram com o passar do tempo e fica muito mais fácil de você compreender a matéria do decorrer das nossas aulas aqui, tá bom? Então fique tranquilo, a parte teórica já passou, tínhamos que estudar, tínhamos que falar sobre o código e agora sim, na próxima aula nós vamos voltar a falar sobre os princípios de processo civil, os princípios que certamente caem em concurso público, nós temos que saber para atuar na prática da advocacia, tá bom? Vamos falar de normas jurídicas, tem muito assunto para a gente falar, das categorias, também do Código de Processo Civil, então tem muita informação que eu quero tratar com você, tá bom? Espero você, até já!